Pergunta: é missa? Não existe missa na sexta-feira da Paixão. Nenhum dos sacramentos hoje é dado. A gente comunga nessa celebração da Paixão, mas não é uma missa, é uma celebração, um ato litúrgico. Amém? Abaixa um pouquinho só, Emerson. Ok, som, ok, som, ok, som, tá bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ato litúrgico da Paixão do Senhor. A gente vai comentar com vocês tudo que vai acontecer nesse ato litúrgico, como é a primeira vez que nós vamos fazer aqui na nossa capela, primeiro ano que vai ser feito a celebração da Paixão. Inicia-se num total silêncio. Era para nem ter rezado nenhum terço, é para a igreja ficar em silêncio total. A gente não pode nenhuma ação litúrgica além dessa, que é a Paixão do Senhor. A gente começa num total silêncio, o sacerdote vai se prostrar e a gente vai se ajoelhar, dizendo o seguinte: o silêncio nos faz refletir que nós não temos o que dizer da palavra morte. Assim também dizemos a morte do Filho de Deus, só o silêncio. Não temos palavras para demonstrar a nossa tristeza através da morte. Então o silêncio é a grande chave desse encontro, dessa ação litúrgica. Logo depois a gente vai fazer a liturgia da palavra, com a leitura de Isaías 52. Depois vamos ter o Salmo de responsorial, depois a segunda leitura, e depois o Evangelho da Paixão do Senhor. Domingo nós tivemos, mas esse é maior, para a gente refletir bem como foi a Paixão de Nosso Senhor. Logo depois do Evangelho, a homilia, feita pelo padre. Depois da homilia, a gente vai fazer a oração universal. Essa oração é rezar por todo mundo, pelo Papa, pelo Bispo, pelo Pároco, pelos que sofrem, pelo nosso país, pelos poderes públicos. É um dia que a igreja pede que a gente reze pelos nossos governantes. A gente muitas vezes sabe criticar, falar mal, mas hoje a Santa Mãe Igreja nos pede para rezar pelos nossos governantes, por todos os fiéis, pelos judeus, pelos que não acreditam em Deus, pelos que não acreditam no Cristo. Então a gente vai fazer a oração universal. Logo depois da oração universal, nós vamos ter a adoração do Cristo na cruz. A cruz é trazida ao padre, ao sacerdote, coberta com um pano vermelho, e aos poucos ele vai abrindo a cruz, vai nos mostrando o Cristo, cantando Eis o lenho da cruz. Logo depois, a adoração da cruz, que no caso, se não fosse a pandemia, todos nós íamos beijar a cruz. Por conta da pandemia, só o padre vai beijar, só o sacerdote vai beijar, fazer 3 reverências e beijar a cruz. Logo em seguida, a adoração da cruz, nós vamos para o ato de comunhão. Vamos para a oração do Pai Nosso, concluindo com a oração do Pai Nosso, a oração pela paz e a nossa comunhão. Depois da comunhão, a oração pós-comunhão. Depois é invocada a bênção, não é dado bênção final, porque desde ontem
não terminamos a celebração ainda. Ontem não teve bênção final, nem hoje. Amanhã que a gente termina o tríduo pascal com a celebração da vigília pascal. Infelizmente, 100 pessoas na igreja, 100 fiéis, devido ao decreto estadual que não permite que a gente possa passar de 5 horas da tarde. Então, como a vigília é depois das 6 horas, a gente vai fazer sem participação de fiéis, mas contando com a presença de vocês. No domingo de Páscoa, a gente celebra esses 3 dias, o tríduo pascal, para a grande festa que é o domingo de Páscoa, domingo da alegria, domingo da ressurreição do Senhor. Nós vamos ter as missas 7h30 da manhã na Capela da Mãe Rainha, 9h30 a primeira missa aqui, e às 3 horas a segunda missa, com louvor, batendo palma, cantando, aplaudindo, dançando, pulando, porque Cristo ressuscitou. Celebramos a Páscoa do Senhor com alegria, mesmo nesse tempo de pandemia. É difícil para a gente fazer toda a celebração com algumas coisas que não podem ser feitas. Não pode ter fiéis. A igreja já para estar lotada, mas só pode ter 50 pessoas. Infelizmente é o que a gente pode fazer. Se chegar alguém, não pode entrar. É difícil para nós também. Não entenda que é o padre que está pedindo, que sou eu, que é Rosemary, mas não, é o nosso decreto do nosso governador. Então a gente não pode passar por cima das nossas leis. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Damos início ao nosso ato litúrgico da sexta-feira da Paixão. Todos de pé, o sacerdote entra e se prostra diante do altar e nós nos ajoelhamos. Todos de pé. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em
mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus.
mesmo sendo filho. Aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que ele obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra de joelhos. De novo perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esses discípulos era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem
o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé. Aquecendo-se, disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-o com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, e eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nenhum crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum.
Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se não lhe fosse dado do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um lembrete, colocado na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que dizia: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofa e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos de joelho. Senhor Deus, pequei, Senhor, misericórdia. Senhor Deus, pequei, Senhor, misericórdia. Senhor Deus,
pelas dores de vossa Mãe Maria Santíssima Misericórdia. Senhor Deus, pelas dores de vossa Mãe Maria Santíssima Misericórdia. Senhor Deus, pequei, Senhor, misericórdia. Senhor Deus, pequei, Senhor, misericórdia. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e o tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que fora crucificado com Jesus. Ao se aproximar de Jesus, vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que dizia: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda dizia: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto dali, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Sentados. Meus irmãos e irmãs, sexta-feira da paixão, sexta-feira de trevas, sexta-feira de escuridão, sexta-feira de morte, sexta-feira de cruz. Se a gente olhar o nosso mundo de hoje, nós vamos pensar quantas situações de sexta-feira, quantas pessoas que morrem, às vezes fruto de um descaso, ou simplesmente de um abandono, fruto de um aborto, fruto de uma falta de atenção, de uma falta de médico, de uma falta de oxigênio. Quantos morrem numa sexta-feira da paixão? Meus irmãos e irmãs, talvez muitos possam dizer:
É o dia que a gente pode gritar: crucifica, crucifica, crucifica. E parece que o mundo cada vez mais forte grita mais forte ainda: crucifica, crucifica, crucifica. As mentalidades retardadas dos chamados cristãos católicos crucifica a palavra de Deus, crucifica-se a vontade de Deus em favor da liberdade humana, em favor da liberdade de fazer o que quer, em favor da sua própria sexualidade, dos seus ideais ou do seu rei. Sim, ele se diz rei dos judeus. O meu rei sou eu mesmo. E sexta-feira é dia de declarar: eu sou meu rei. Eu não preciso de outro rei, eu não quero outro rei a não ser o rei que nós já temos neste mundo, César, e ninguém pode entrar no lugar deste César. Quem sabe os poderes políticos, quem sabe os poderosos deste mundo, quem sabe os homens das grandes máquinas, quem sabe os grandes cientistas, quem sabe os grandes homens deste mundo. Sim, nós não precisamos de um rei despojado que se entrega numa sexta-feira. Sim, crucifica, crucifica, crucifica esta ideia de ser cristão, crucifica essa ideia de seguir Jesus Cristo, crucifica essa ideia de estar louvando um Deus que eu não enxergo com os meus olhos, de um reino que fica além do meu horizonte, da minha visão, do meu sentimento. Não, crucifica tudo isso. É mais fácil eu viver o meu eu, minha própria vontade, meus próprios sentimentos. Interessante que a gente vai vendo uma pandemia enorme de sentimentos quase que contaminado por todos, não é? Isso já há uns 3, 4 anos atrás, quando se dizia depressão, ansiedade, bipolaridade, pânico e tantas coisas que vai acontecendo, e o mundo ainda acha que são eles todos deste mundo, se acham os donos do próprio mundo, da própria vontade, dizendo: crucifica todas as outras coisas, o que eu quero é eu ser feliz. E no entanto não descobre a felicidade, no entanto não descobre o porquê da ansiedade, não se descobre o que significa tanta infelicidade. Situações, é melhor tirar esta cruz da minha frente. É mais fácil banir a cruz da minha frente. Eu não quero, eu não aceito, não é? Eu nasci para ser feliz. Muitos talvez digam no seu coração: eu nasci para dar certo. Sim, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser gente, eu nasci para ser mulher, para ser homem, eu nasci para ser o quê? Uma cruz? Não, eu não aceito. E talvez muitos pensam: não, eu não quero uma cruz. Mas o próprio Senhor disse: o meu reino não é deste mundo. Ah, mas de que mundo é esse? O mundo das ilusões. Quem sabe hoje em dia fazem tantos projetos de vacinação, projetos de lockdown, projetos de tantas coisas, né, para ver se salvam os homens, e parece que não está nada dando certo, e parece que tudo aumenta mais, parece que tudo acontece. Cadê os projetos dos homens? Para onde os homens caminham no meio dessas trevas da sexta-feira da paixão? Ah, seria tão bom que não tivesse trevas da meio-dia até as 3. Seria bom que o sol brilhasse para todos. Sim, seria muito bom. Mas estamos nas trevas. E nas trevas do mundo, nas trevas da dor, nas trevas da enfermidade, nas trevas da pandemia, nas trevas da infelicidade. Estamos nas trevas da destruição da família, nas trevas da destruição do próprio Estado, do próprio poder dos homens. Quem irá substituir? Quem irá colocar? Quem será o meu Deus? Qual é o meu Deus? A gente começa a imaginar tantos pensamentos, tantas coisas.
Hoje em dia cada um é deusinho de si mesmo, todo mundo pesquisa na internet, todo mundo vai para lá, vem para cá, todo mundo faz os seus downloads, todo mundo faz os seus, né, as suas maquinações todas, e todo mundo acha que é bom de tudo que faz. Não, nós não precisamos de um Jesus que agora está todo despojado. Nós não precisamos de um Deus que está todo amarrado, de um Deus que está todo esfolado, de um Deus despido, de um Deus com uma coroa de espinhos. Não, nós não queremos um Deus pregado numa cruz. Que Deus é esse? Talvez seja ridículo, aos olhos do humano é uma coisa ridícula. Ainda hoje eu pensava assim, quantas pessoas dizem assim, não, hoje é sexta-feira da paixão, sim, hoje não é dia de beber, eu posso tomar vinho, eu encontrei um monte de gente no meio da rua com as garrafas de vinho na mão, sim, eu tenho que beber, se hoje é sexta-feira da paixão, porque eu não vou beber vinho então? O cão inventou isso, Satanás botou isso no coração de tanta gente, e as pessoas se deixam levar. Novidades. Sempre vai tomando conta as novidades, os verdadeiros deuses que vai dominando todas as nações, e há trevas na sexta-feira da paixão. A cruz está erguida. Sim, vamos erguer um homem decaído, vamos erguer um Deus destruído, que se dizia o rei dos judeus. Vamos destruir este homem, vamos deixar para lá, vamos deixar de lado. Quem sabe construamos para nós uma nova igreja, um novo Deus, um novo Jesus, um Jesus que abençoa, como tem muitas igrejas em nome de Jesus hoje por aí, dizendo, não, Jesus só abençoa, Jesus só cura, Jesus só liberta, e esses católicos e cristãos que colocam Jesus crucificado numa cruz. Não queremos Jesus crucificado, então vamos criar uma religião para nós. Se inventam tantas coisas e agora inventam tantas vacinas para tentar resolver o problema de um vírus, por que não inventar tantas religiões para resolver o problema da falta de um Deus que supra as minhas necessidades? E eu vou construindo igrejas e pastores e doutores deste mundo para dizer, aqui está o meu Deus, que faz a minha vontade, um Deus que eu construo, uma igreja que eu faço, uma pregação voltada para mim, só para mim, que me satisfaça. Despir-se numa cruz? Não. Isso bastou uma vez. Mas toda a humanidade, meus irmãos, está mergulhada nas trevas da sexta-feira. Toda a humanidade. Diz um grande exorcista agora, ultimamente, em sua oração, e ele viu toda a terra envolta em uma nuvem negra. Sim, eu não tenho vergonha de dizer isso. O Papa João Paulo II acreditava muito nas visões dos chamados carismáticos, das pessoas que se deixaram conduzir pelo Espírito Santo, pessoas que acreditavam no poder de Jesus, naquilo que Jesus deu através da cruz, abriu para nós as portas, derramou o Espírito Santo. E o Papa João Paulo II acreditava e diz assim, profetiza, fala, ora, reza. E é tão bom quando a gente só profetiza coisas maravilhosas, como aparecem falsos profetas que diz, Jesus está abençoando, Jesus está curando, e cadê os profetas que diz, existe trevas sobre toda a humanidade? Estamos na sexta-feira de trevas, sim, estamos na sexta-feira da paixão. Quantas pessoas em pânico, quantas pessoas pensando no vírus, quantas pessoas pensando na vacina, quantas pessoas com medo de morrer, quantas pessoas nos hospitais, quantas pessoas sem oxigênio, quantas pessoas procurando médico, quantas pessoas.
o pânico chega a dar tantas outras doenças, quantas pessoas com câncer, quantas pessoas com AVC, quantas pessoas paralíticas no meio do mundo. Mas nós queremos um Deus que faça a nossa vontade. Talvez aquele povo judeu todinho teria isso. Não, esse não é nosso Deus. Crucifica, crucifica, crucifica. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que nós vemos numa palavra, não é? Os judeus batiam na palavra, batiam na palavra, batiam no peito, batiam no peito, batiam na palavra, nas tábuas da lei. Assim era o povo que acreditava nos 10 mandamentos, na lei do Antigo Testamento. Eles tinham todo um ritual muito bonito, um ritual, sim, verdadeiros rituais. Judeus eram bonitos, lindos, maravilhosos. Todos se prostravam, lavavam suas cabeças, suas mãos e seus pés para entrar no templo, purificados das mãos, do cabelo, dos pés. E Jesus vem dizer: e o coração onde ficou? Não somente os rituais externos, mas principalmente aquilo que Jesus veio revelar, não é? O reinado do Pai que está no céu, um reinado que penetra o coração daquele que quer a verdade, aqueles que são da verdade, aqueles que buscam a verdade. É muito fácil ser enganado pelo grito da humanidade. Não, crucifica, crucifica. Deixar-se levar pelos hipócritas, doutores da lei e fariseus, que diziam: não, esse aí não nos representa, manda crucificar ele, isso aí não tem nada a ver conosco. É muito fácil deixar-se levar por tantas novidades que o mundo de hoje vai mostrando, e muitas vezes as pessoas vão deixando se levar por tantas ideologias. E eu me lembro, desde que eu entrei no seminário, já existiam as ideologias marxistas, ideologias de Engels, as ideologias somente materialistas, até socialistas, comunistas. E eu estudei, eu vi, achei bonito, e era bonito, e são bonitas todas as ideologias. É bonito você olhar, adentrar de cada coisa e de ver o quanto é necessário a partilha, o quanto é necessário. E Jesus disse: é preciso o amor ser manifestado em obras, não adianta somente um fechamento do nosso coração. Por outro lado, meus irmãos, volta somente aquele manantismo da pessoa que só busca o Deus lá de cima e não quer saber de ninguém que está em casa, ninguém que está na família, ninguém que está passando fome, ninguém que está doente, ninguém que está chorando. Não me importa, importa eu e Deus. Parece que o resto morreu. Dizia os mais antigos: nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. É preciso ter uma mão voltada para cima, outra voltada para baixo, dizia Dom Helder Câmara. Mas são homens loucos, né? Diziam alguns, são homens loucos, feito Dom Helder Câmara, um homem que andava com uma batinazinha cinza pelas ruas de Recife, que entrava por Olinda e andava no meio dos pobres, ia no meio do lixão e até entrava nos frevos do carnaval de Olinda. Ele estava no meio, aonde tinha gente, ele estava no meio, ele fazia parte desse povo. Ele nunca se afugentou da vida do povo. Por outro lado, temos Frei Damião, um homem, sim, cheio da ciência divina, que gritava muitas vezes: é preciso se converter, é preciso se converter, é preciso se converter, é preciso. E ele sentia como uma dor no coração, feito o Padre Pio, que sentia uma dor no coração muito forte, de pessoas que vinham gastar seu tempo confessando uma coisa que não se arrependiam, e que voltavam a pecar da mesma forma, do mesmo jeito, e não se arrependiam dos seus pecados. Frei Damião gritava, Eu conheci também
Dom Francisco aos 30º, bispo de Afogado da Engazeira. Andava de calça, camisa, um homem tão simples, mas que tinha uma rádio chamada Rádio Rural do Sertão, que ele conhecia cada família que existia na periferia da sua diocese. Ele conhecia cada família e, de repente, quando passa na época de tantas provações, da seca do sertão, ele corria diante das autoridades e pedia às autoridades: é preciso levar alimento, tem gente passando fome, tem gente passando fome, tem gente passando fome. E trazia alimentos, entrava na rádio rural e dizia: família fulano, vem aqui que tem uma feirinha para você. Fulano de tal, família fulano. Ele conhecia as famílias, conhecia as suas ovelhas pelo nome e ajudava os mais necessitados. E era um homem de oração. E eu me lembro muitos anos, mais de 20 anos, quando eu estive lá, ele falou: vem aqui, você que é carismático, vem aqui, pregue aqui na minha igreja. Ele ficou sentado e mandou eu pregar na igreja dele. A gente começa a olhar assim, meus irmãos, como existiram homens que acreditaram no que parece absurdo aos olhos humanos. Homens que acreditaram, homens que tiveram mão estendida para os outros, que tiveram o coração entregue na mão de Deus. Sexta-feira da Paixão vai passar. Sim, sexta-feira da Paixão vai passar. E vai chegar o domingo da ressurreição, sim. Essa sexta-feira deve passar e tem que passar. E eu estou aqui junto com Maria, mãe de Jesus, nos pés da cruz, junto com João, junto com Maria Madalena, que antigamente era uma prostituta, gente que estava ali, que continuaram confiando, acreditando, permaneceram de pé. Não, vai chegar o domingo da ressurreição. Mas temos que passar na sexta-feira da Paixão. Precisamos passar na sexta-feira da Paixão. Temos que passar por essa paixão. Quem não quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Sim, aceita a sexta-feira da Paixão, porque eu tenho preparado para você o domingo da ressurreição. Acredite, se quiser, acredite. O que eu disse, eu já preguei, disse Jesus. O que eu tinha que dizer, eu já disse nas sinagogas, eu já disse em diversos lugares. Por que está perguntando agora para mim? O que eu tinha que dizer, eu já disse, né? Basta que a gente acredite, que a gente aceite. Basta que a gente viva, sim, a sexta-feira como uma entrega absoluta, né? De nós mesmos, não se deixando levar pelo grito do mundo, não se deixando levar pela quantidade, pela maioria que grita: crucifica, crucifica. Nós caminhamos com fé em direção ao domingo da ressurreição. Por isso, meu irmão, minha irmã, mesmo você que passa dor, você que sente dificuldade na sua casa, dificuldade com seus filhos, que talvez vivam essa nova mentalidade de achar que são donos do mundo. É tão difícil quantos deles já estão à base de comprimidos, e mais comprimidos e comprimidos, porque quando se acha que é dono do mundo e de repente cai no vazio, e entende que parece que não é dono nem de si próprio. Então a gente começa a olhar assim, é um mundo que é preciso pensar. Estamos diante da cruz, mas virá o domingo da ressurreição. Eu tenho que permanecer de pé na hora da dor, na hora da solidão do nosso coração, da dificuldade que nós atravessamos, no meio dessa pandemia, no meio da situação dos homens, das confusões, das maquinações dos povos, dos grandes doutores deste mundo, né? Chamados grandes políticos que se mobilizam, e a gente vê a França, e a gente vê a Alemanha, e a gente vê a China, e a gente vê os Estados Unidos, e os homens grandes saem nos noticiários da televisão como se eles estão procurando, e parece que cada um deles está mais perdido do que o outro. Todos eles, todos.
Mas existe uma maquinação diabólica e o demônio quer destruir o sacrifício de Jesus. É melhor dizer não, a igreja não é essencial. Jesus não é essencial, Deus não é essencial. Deus não é essencial. Os homens estão perdidos, mas acham que eles ainda são deuses da situação que eles criaram e vão criando cada vez mais. Uma situação pandêmica de lockdown que eles criaram. Não veio do nada. Ou talvez com permissão divina aconteça um caso desse para chamar nossa atenção. É hora das trevas, é hora das trevas. É hora da morte, é hora da cruz. É hora do despojamento. Mas virá o domingo da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a oração universal. E a cada intenção, peça no seu coração. Todas as situações que vamos rezar aqui precisa muito, muito da sua oração, da nossa oração, da oração de toda a igreja. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz, a unidade, que Ele a proteja por toda a terra, nos conceda uma vida calma e tranquila, segundo sua própria glória. ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que escolheu para o episcopado, o conserve são e salva à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém.
por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Dom José Rui, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai a súplica que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom de vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, de modo especial da nossa cidade. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar a unidade da sua Igreja, todos que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso, conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e o amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar na plenitude a vossa redenção,
por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possamos também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, Deus que não crê no Cristo, e caminhando sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, fazer que sejamos no mundo testemunhas fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude dos mistérios da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possa chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos pelos nossos, ou por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar verdadeiramente a paz e a liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que vossa graça consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos que sofrem provações. Todos esses que sofrem provações, lembrando de tantos irmãos que pedem nossas orações, que pedem nossa intercessão, tantos irmãos que estão nos hospitais, tantos irmãos que estão passando provações fortes nesses dias. Oremos, irmãos e irmãs, o Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças, afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vale pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos, a força dos que labutam. Cheguem até vós nossas preces, dos que clamam em sua aflição, seja quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos à outra parte da nossa celebração, a adoração do Cristo na cruz, acolhendo a cruz que vai vir para o presbitério, velada. Acompanhamos esse momento em profunda oração e silêncio. A cruz vem até o presbitério, onde será descoberta e cantado 3 vezes: eis o lenho da cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. O sacerdote agora coloca a cruz sobre o presbitério. Faz 3 genuflexões, retira o sapato, 3 reverências à cruz e beija o Cristo na cruz.
Em meio à pandemia que estamos vivendo esse ano, não poderemos ter o beijo da cruz, mas o sacerdote vai passar pela igreja com a cruz. Você ergue o seu braço, contempla a cruz de Cristo e olha e canta com Ele, olhando para Ele, esse momento de amor por nós. Contempla aquele que deu a vida por você. Foi por amor, foi por amor. Ele quis abrir de volta aquilo que o demônio havia fechado, a nossa passagem para o céu. Assumiu nossa humanidade, foi fiel à vontade do Pai até esse momento. Derramou o seu sangue, deu a sua vida, para trazer a obediência da fé e abrir para nós as portas do céu. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viestes a mim. Tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivestes assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. olhe para a cruz, Foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Pediria que você também, nesse momento, abrisse os braços e contemplasse Jesus. Olhasse para Jesus. Sim, o simples homem, aos olhos humanos, mas aquele que se encarnou no seio da Virgem Maria, assumiu nossa humanidade pela carne e pelo sangue de Maria, por obra e ação do Espírito Santo, andou no meio de nós, fazendo milagres, prodígios, sinais, para que todos voltassem, não a Ele, mas ao Pai, que está no céu. Se tornou caminho, andou sobre as águas, subiu as montanhas, atravessou os rios, entrou nos cemitérios, atravessou pelas casas, acolheu prostitutas, ladrões, conviveu com todos, a fim de resgatar todos para Deus. Não importa o pecado, importa a salvação que Ele nos trouxe. Não importa que seja a sexta-feira da paixão, importa que Ele abre para nós a sepultura. Mais tarde, importa que Ele abra para nós os céus, pelo sangue derramado, pela graça do seu sangue. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós,
eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos para a parte da Eucaristia, para a parte da comunhão. O padre, acompanhado dos ministros, vai até o sacrário e pega as partículas consagradas, as hóstias consagradas na missa de ontem. Hoje não teve consagração. É permitido na igreja que se dê a comunhão somente neste horário, né? As pessoas estão devidamente preparadas para receber Jesus. Temos aqui as pessoas que foram determinadas, não é? Eu vou dizer que vem no meu coração. Se fosse num clube daqueles prostíbulos, teria muita gente do lado de fora querendo entrar. Muita. Fosse num cabaré, como chamam, teria muita gente do lado de fora querendo entrar. Talvez o nosso povo cristão seja muito obediente, que não vem à porta para querer entrar, sabendo que existe uma limitação. Ou talvez, quem vale pensar que na sexta-feira da paixão era uma multidão que juntava antigamente junto à Praça de São Sebastião para acompanhar os passos de Jesus e fazer um encontro com Nossa Senhora na Praça Centenária de Xiaité, Igreja de São José. Multidão. Onde está a multidão? Talvez seria um bom passeio. Só para a gente refletir, né? Talvez era um bom passeio. Todo mundo vai para a praça 3 da tarde. Todo mundo vai até lá. Para a gente caminhar atrás da imagem, sim, da imagem de Jesus, atrás da imagem de Nossa Senhora das Dores. Muita gente vai atrás da imagem, sim,
de um gesso, de uma madeira, de um pau. Quantos de nós vamos por causa de Jesus? Sim, ali simboliza. Não quero tirar o mérito das imagens. Quando eu olho a imagem, eu lembro de Jesus, eu lembro de Nossa Senhora, eu falo com Jesus, falo com Nossa Senhora, feito quem tem um retratinho no bolso de uma pessoa que já faleceu e lembra e até chora diante daquele retrato. Somente uma reflexão antes que a gente possa rezar aqui, e rezar por tantos que se dizem cristãos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Por isso, meus irmãos e irmãs, é verdade que nós anunciamos que os mais idosos não podem, né, que até limitasse a quantidade de crianças ou coisa parecida. Nós avisamos, talvez o nosso povo, eu quero acreditar que o nosso povo seja bem obediente. Bem obediente, né? Quero acreditar, melhor do que eu acreditar o pessimismo que eu estou pensando, né? Quero acreditar que o nosso povo acredita, que o nosso povo obedece às ordens da igreja. Reunidos aqui com tantos outros irmãos que nos acompanham também pela internet, e todas as igrejas, hoje, todas as igrejas, 3 horas da tarde, espalhadas no Brasil inteiro, estão rezando este momento. Unidos a eles, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Somos felizes porque somos convidados a participar deste banquete. Este é Jesus, o Filho de Maria, aquele que se entrega por amor de cada um de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos sirva para a vida eterna. Amém. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há
maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova De amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, concedei em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação nesse mistério nos consagremos sempre à vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados um minutinho só. Cumprimos ontem o horário, né? Hoje vamos cumprir o horário de sábado, domingo, até dia 25 de abril, o horário de sábado, domingo, até 5 horas da tarde, né? Até 5 horas, e também feriados até as 5 horas da tarde. Fora disso, poderemos ir até às 8 horas da noite. Sendo assim, meus irmãos e irmãs, amanhã às 9 horas da manhã aqui, né, as mulheres, convido todas as mulheres, né, a estar aqui rezando pelas dores de Maria. Lembrando de mães, lembrando das pessoas que sofrem, de mães que padecem, também de filhas, pessoas que sofrem situações. Venha rezar amanhã, né, às 9 horas da manhã, com Nossa Senhora. Depois, amanhã, sábado, não tinha como a igreja fazer 3 horas da tarde para terminar às 5, a chamada vigília pascal. Não tem condição. A vigília pascal só acontece na passagem do dia do sábado para o domingo. Eu sempre fazia por aí e terminava meia-noite em ponto, né, com a presença do Santíssimo para a gente. Mas a igreja começou a celebrar, porque depois das 6 horas da tarde, né, no calendário judaico, já é assim, escureceu, já é um novo dia, né? Então a igreja, a partir de 6 horas da tarde, começou já a celebrar sempre, mas nunca 3 horas da tarde. 3 horas da tarde nunca, né? De tarde ainda. Então não tem como celebrar a vigília. Então a vigília nós celebraremos às 7 horas da noite só pela internet. Não haverá participação das pessoas, somente pela internet. Toda a vigília você pode acompanhar pelo Facebook, né? A nossa transmissão. Ontem eu tentei fazer pelo YouTube para jogar no Facebook, daí ia o link do YouTube, muita gente não conseguiu abrir, foi meio complicado, né? Então a gente está fazendo pelo Facebook, depois esse mesmo vídeo é colocado depois no YouTube, é mais fácil, né? Para as pessoas que querem assistir futuramente, mais tarde, pode assistir no link também do YouTube. Embora o link que a gente fez ontem do YouTube era 3 horas da madrugada, ele ainda não tinha processado, né? 3 horas da madrugada ainda não está, ainda estava processando, é desse jeito, né? Mas fazer o quê? Quando é ao vivo, assim, eles processam, parece que eles veem tudinho. Se a gente dizer certas palavras aqui, ligadas ao Covid ou ligadas a outro tipo de coisa, eles cortam. Está pensando que a gente tem essa liberdade de internet? Não tem, não. Não pense que tem, que não tem, não.
3 horas da manhã estavam processando ainda. Acho que tem gente que acompanha, vê tudo, vai falar mal de alguma coisa para ver se eles não cortam todinho, cortam, né? Elisângela já cortaram um pouquinho, porque ela partilhava bastante coisa. Bom, então 7 horas a vigília, vocês acompanham em casa, não tem como ser aqui na igreja. No domingo de Páscoa, daí sim, venha fazer a sua Páscoa, 7h30 na igreja Mãe Rainha, 7h30 da manhã, 9h30 aqui, 9h30 em ponto, né? Eu venho de lá, já venho para cá, 9 e pouquinho já estou aqui, 9h30 celebro a missa aqui, e às 3 horas da tarde, para encerrar 5 horas, como pede a lei dos homens, e também a igreja, né, tem que seguir as normas, acaba confirmando também. E lembrar que na missa das 3 horas a gente vai sortear o quadro, né, o quadro do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, que nós temos aqui. As pessoas que levaram as rifazinhas nesses dias, façam seus acertozinhos, ou tentam vender mais, vendo o resto que tem, né? Não sei quantos venderam, quantos não venderam ainda, mas vamos passando em frente. A gente agradece Silas e nossa irmã Lenira por esse quadro, por esse sorteio que nós estamos fazendo para ajudar aí nas nossas despesas. Amém? Agradeço todas as pessoas que nos trouxeram feiras para os pobres, né? Nós ganhamos muitas feiras, graças a Deus. Eu tive em Caruaru, uma pessoa encheu meu carro de umas grandes feiras, né? Seu João também trouxe umas feiras, outra pessoa trouxe a feira, outra pessoa trouxe 1 quilo, outra pessoa trouxe 1 quilo. 1 quilo dado de coração vale uma grande feira, né? Na medida do possível de cada pessoa, cada um, né, que dá a sua parte, o Senhor abençoa logicamente. E eu pedi aqui, naquela celebração de ontem, que eu não podia colocar os 12 apóstolos, eu coloquei as 12 feiras, lembrando de 12 irmãos e tantos outros irmãos que passam necessidade e que a gente deve lavar os pés, quer dizer, deve ajudar os mais necessitados. Que Deus abençoe todos vocês. E essa missa ainda encerra com uma oração. Não tem bênção final, nem na quinta-feira não tem bênção final, nem hoje. Você só receberá a bênção depois da vigília pascal. É assim, por isso que chamam tríduo. É como se fosse uma grande celebração. Jesus se entrega na quinta-feira depois da Santa Ceia, passa pela cruz e ressurreição e ressuscita lá no domingo. Lá você recebe a bênção de novo. Amém? Todos de pé para receber uma oração. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a verdadeira fé e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradeço todas as pessoas que têm empenhado aqui também para fazer a liturgia, as pessoas que têm ajudado nos cânticos, as pessoas que nos ajudam aqui na porta, né? E todas as pessoas que têm o seu ministério aqui na igreja, assim como os jovens diversos jovens ficaram durante a noite aqui, né, rezando, muita gente rezando com o Frei Gilson também a noite inteira, né? Muitas pessoas rezando com ele a noite inteira. Reze bastante, né? Água mole em pedra dura. É assim, né? Não é Deus que é surdo, não. É contra esse mundo aí, para afastar o demônio mal. A gente tem que ir jogando muita oração para vencer o poder do mal. Amém? Amém. Vamos em paz. As ofertas são colocadas nas portas, o pessoal da porta toma as ofertas. Por favor, saia no maior silêncio possível.